Você acredita que na ciência existe espaço para extrapolações, para suposições? É importante a gente ter a consciência de que nós não temos resposta para tudo. Muitas vezes as pessoas ouvem pessoas muito inteligentes falando, cientistas, e acham que essa pessoa pode ter todas as respostas. Mas um bom cientista, a cada pesquisa que faz, tem muito mais perguntas. E essa é a boa pesquisa. Quando você termina uma pesquisa, você deve terminar ela com mais dúvidas do que quando você começou. Quando nós formulamos hipóteses para construir modelos e essas hipóteses vão ser testadas, muitas vezes a gente acaba usando extrapolação, sim, para poder entender determinados fenômenos. A gente só precisa tomar cuidado para não transformar essas extrapolações em verdade, em fato científico. Vou dar aqui um exemplo. Alguns séculos atrás, as pessoas, especialmente as europeias, né, elas só conheciam cisnes brancos. Então, para muita gente, o único tipo de cisne que existia eram os brancos. Até que um explorador holandês, viajando e com o seu barco, com a sua equipe, num rio, se eu não me engano, na África, ele viu cisnes negros. E aí foi a grande descoberta, porque eles chegaram à conclusão de que não existem só cisnes brancos, mas existem cisnes negros também. Veja, no início foi feita uma extrapolação, mas depois descobriu-se realmente de que a diversidade de cisnes era muito maior do que eles imaginavam. Eu estava lendo um livro, é muito interessante, eu quero mostrar para vocês, é esse livro aqui, ó, O Tempo e a Vida. Ele foi escrito a partir de debates e conversas do Marcelo Gleiser, que é um físico muito respeitado brasileiro, trabalha na Universidade Americana atualmente, e o Mário Sérgio Cortella. Eu achei uma citação interessante sobre esse tema e eu quero ler aqui para vocês. O Marcelo Gleiser, na fala dele, diz o seguinte, olha só. Usando a física, não sabemos como explicar porque o nosso universo tem as leis que tem. Quando um físico ele estuda as leis físicas, ele consegue entender o como, mas ele não consegue entender o porquê que essas leis existem e por que elas funcionam desse jeito. Aí ele continua o seguinte, olha só. Mesmo assim, é importante construir modelos, é essencial, porque são extrapolações do que nós conhecemos a territórios desconhecidos, o que nos permite aumentar a nossa percepção do mundo. E extrapolar é preciso. E eu concordo com Marcelo Gleiser. Eu acho muito importante a gente fazer extrapolações. Mas, no momento em que a gente se depara com dados que fazem com que essa extrapolação torne-se errada, a gente precisa reformular o nosso pensamento. E é por isso que o cientista, que é honesto, ele precisa fazer um trabalho de investigação muito sério, inclusive estando aberto a hipóteses que podem ir muito além daquilo que ele conhece. Sim, você já sabe o que eu estou falando, né? Evolucionistas, eles aceitam apenas o naturalismo metodológico, ou seja, eu vou usar apenas as ferramentas, as causas naturais para poder entender o mundo natural. Mas cientistas que são cristãos, eles adotam hipóteses que vão muito além do mundo natural, porque aceitam aquilo que está na Bíblia. Isso não significa que a Bíblia vai dar todas as respostas para que a gente possa entender esses fenômenos, mas ela pode ser usada para que a gente possa elaborar hipóteses e aí sim testá-las com o método científico. A gente pode usar isso tanto nas ciências da natureza quanto nas ciências humanas também, como na arqueologia, na antropologia, na história, várias áreas. Para isso, é preciso um exercício muito grande de flexibilidade mental e também entender que nós não temos todas as respostas, muitas vezes, em cientistas que são muito orgulhosos e acham que eles mesmos, pelas ferramentas que eles têm, podem achar toda e qualquer explicação. E sim, a ciência tem feito grandes avanços, mas a partir do momento que a gente entende o quão pequeno nós somos e a tamanha dimensão desse mundo natural que nós existimos, não tem como nós deixarmos de considerar que existe algo além do mundo natural, não é mesmo? E você, o que você acha? Você acha que o cientista, um bom cientista, pode considerar todos esses fatores aqui? Pode considerar e pode extrapolar? Deixa a tua resposta e teus comentários aqui embaixo e a gente vai se falando. Até!